Pense na cena em que você está caminhando por uma praia tranquila. O som das ondas, a neblina fria da manhã. Você olha para a areia e vê algo colorido trazido pela maré. Um tênis de corrida, moderno, caro, em bom estado. Você se aproxima, curioso. Talvez alguém o tenha perdido num barco, mas ao pegar o calçado, você sente um peso estranho. Você olha dentro e o terror congela seu sangue. Não há areia, não há pedras. Dentro daquele tênis existe um pé humano decepado. E o pior, isso não aconteceu apenas uma vez, nem duas. Desde 2007, mais de 20 pés humanos, sempre envoltos em tênis, apareceram nas costas do Mar de Salish, entre o Canadá e os Estados Unidos. Seria obra de um serial killer com um fetiche macabro? Um desastre aéreo esquecido? Ou algo que a máfia está tentando esconder no fundo do oceano? Hoje, no Curiosidade Proibida, vamos mergulhar nas águas geladas da Colômbia Britânica para desvendar o mistério que desafiou a polícia por mais de uma década. Bem-vindos ao enigma do Pé de Salish. Para entender esse mistério, precisamos entender o cenário. O Mar de Salish não é uma praia tropical, é uma rede complexa e traiçoeira de águas costeiras que abrange o Estreito da Geórgia, o Estreito de Juan de Fuca e Puget Sound, águas frias, profundas e com correntes imprevisíveis. O pesadelo começou oficialmente em agosto de 2007. Uma garota de 12 anos encontrou o primeiro tênis na ilha de Jedediah. Um Adidas, tamanho 44, dentro dele, um pé direito em decomposição. A polícia ficou perplexa, mas tratou como um caso isolado, talvez um acidente de barco. Mas então, 6 dias depois, outro pé, desta vez na Ilha Gabriola, um Reebok, também tamanho 44, e não era o par do primeiro, eram 2 pés direitos, de pessoas diferentes. Em menos de um ano, 5 pés apareceram. A população entrou em pânico. A mídia internacional apelidou o caso de The Floating Feet Mystery. Teorias da conspiração explodiram. Estariam cirurgiões clandestinos descartando partes de corpos? Seriam vítimas do tsunami de 2004 que viajaram pelo oceano? Ou haveria um assassino à solta nas ilhas de Vancouver? O medo se espalhou tão rápido quanto as correntes do mar. A cada novo tênis encontrado, a polícia montava uma força-tarefa. O perfil era bizarro. Quase todos os pés estavam em tênis de corrida. Nenhum em botas, sapatos sociais ou descalço. Isso alimentou a teoria do assassino do tênis. As pessoas começaram a evitar as praias. Turistas cancelavam viagens e, como em todo grande mistério midiático, surgiram os oportunistas. Em 2008, um pé foi encontrado em uma praia movimentada. A polícia isolou a área. Peritos foram chamados, apenas para descobrir que era uma pata de urso enfiada dentro de um sapato velho. Alguém estava plantando pistas falsas para alimentar o pânico. Mas os casos reais continuavam. Em 2011, 2 pés foram encontrados num intervalo curto, pertencentes a crianças ou adolescentes. A análise de DNA era lenta e muitas vezes inconclusiva. O público exigia respostas. Quem estava matando essas pessoas e por que apenas os pés sobravam para contar a história? Foi então que a ciência entrou em cena para silenciar as teorias de conspiração. A resposta não estava em um serial killer, mas na física e na biologia marinha. Prepare-se, porque a explicação é de certa forma mais perturbadora que um assassinato. Chama-se desarticulação natural. Cientistas forenses explicaram que, quando um corpo submerge no oceano, ele passa por mudanças drásticas. Caranguejos, camarões e bactérias consomem os tecidos moles. As articulações mais fracas do corpo humano são, justamente, os tornozelos. Mas por que apenas pés em tênis? Por que não mãos ou cabeças? A resposta está na tecnologia. Até o final dos anos 90, tênis eram pesados. Se alguém caísse no mar, o sapato afundava com o corpo. Mas a indústria evoluiu. As solas modernas são feitas de espuma leve, cápsulas de ar, materiais de alta flutuabilidade. Basicamente, o que acontecia era macabro, mas natural. O corpo afundava ou ficava preso no fundo. O processo de decomposição separava o pé da perna. E o tênis, agindo como uma boia, trazia o pé flutuando até a superfície, onde as correntes do Mar de Salish, uma verdadeira armadilha geográfica, menos os empurravam para a praia. Não havia serras, não havia cortes, apenas a natureza e a indústria de calçados trabalhando juntos. A ciência explicou o como, mas e o quem? Se não foram assassinados, como essas pessoas foram parar na água? A dura realidade por trás do mistério do pé de Salish é a tragédia humana. A maioria dos pés identificados por DNA pertencia a pessoas que cometeram suicídio saltando de pontes na região de Vancouver
e Seattle, ou vítimas de acidente de barco e trilhas costeiras que nunca foram recuperadas. O mistério, que parecia um filme de terror, revelou-se um catálogo de luto. Famílias que passaram anos sem saber o destino de seus entes queridos finalmente tiveram um fechamento menos, mesmo que de uma forma tão bizarra. Isso nos faz refletir sobre como o design dos nossos objetos cotidianos, um simples par de tênis, pode alterar a forma como interagimos com a morte e com a natureza. O oceano não devolve o que leva, a menos que esteja usando um Nike Air. O fenômeno do mar de Salish continua. O último caso notável ocorreu há pouco tempo. Enquanto continuarmos a usar calçados que flutuam, o mar continuará a devolver essas mensagens silenciosas para a praia. Não é um serial killer. É um lembrete de que o oceano é vasto, poderoso e guarda segredos que às vezes preferem não ficar submersos. E você, teria coragem de caminhar sozinho nessas praias depois de saber disso? Deixe nos comentários sua teoria. Você acredita 100% na explicação científica ou acha que algo mais sinistro se esconde nas profundezas? Se esse mistério te prendeu, esmague o botão de like e se inscreva no canal. No canal Curiosidade Proibida, a verdade muitas vezes é mais estranha que a ficção. Até a próxima!